Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comentários Bíblicos Católicos. Salve Maria e viva Cristo Rei! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os mistérios da longevidade de alguns personagens bíblicos e os possíveis significados em torno dessa vida tão longa. E vamos comentar os versículos 21 ao 24 do capítulo 5 de Gênesis sobre o arrebatamento de Enoque. Gênesis Capítulo 5. Sobre a leitura do Gênesis quanto às idades dos personagens, do Caderno de Estudo do Gênesis, de Scott Hahn. Abre aspas. 930 anos. Fecha aspas. A idade de Adão está dentro da faixa de 777 anos. Lameque, Gênesis capítulo 5, versículo 31, a 969 anos. Matusalém, Gênesis 5, versículo 27, que caracteriza a era antes do dilúvio. Não existe ainda nenhuma solução indiscutível para o mistério desses enormes tempos de vida. A antropologia moderna sustenta que a espécie humana, chamada Homo sapiens, tem cerca de 40 mil anos de idade, que o homem pré-histórico vivia uma vida relativamente curta e que a longevidade humana lentamente aumentou em vez de diminuir ao longo dos milênios. A Bíblia, no entanto, assim como antigos escritos do Oriente Próximo, por exemplo, Lista dos Reis da Suméria, concordam em dar aos antigos uma vida imensamente longa, especialmente antes do dilúvio. Várias abordagens têm sido tomadas para explicar esse fenômeno no Gênesis. Pontuemos. 1. Alguns consideram as idades reais e mantêm a verdade literal das genealogias. No entanto, isso resulta em alocar Adão menos de 2.000 anos antes de Abraão e fazer a raça humana ter apenas cerca de 6.000 anos de idade. 2. Outros propuseram a conversão dos anos em meses, mas isso cria uma situação em que alguns dos personagens são crianças na época que dizem ter gerado seus próprios filhos. 3. Ainda outros levam os nomes dos patriarcas para se referir a clãs ao invés de indivíduos. No entanto, isso não consegue explicar porque alguns dos nomes se referem claramente a indivíduos, tais como Adão, Caim, Enoque e Noé. 4. Talvez a melhor hipótese e que ajudaria a explicar tanto os dados bíblicos como do Oriente Próximo é que dar aos personagens primitivos vidas extremamente longas era uma forma de conceituar a grande antiguidade da humanidade. Em outras palavras, isso pode ser simplesmente uma técnica literária usada para afirmar a idade notável da própria raça humana. Fecha aspas. Há uma concordância sobre certo significado das idades entre dois pais da Igreja. São eles, São Justino, mártir, abre aspas, porque, como foi dito a Adão que no dia em que ele comesse da árvore, ele iria morrer, sabemos que ele não completou 1000 anos. Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Percebemos ainda que a expressão, abre aspas, o dia do Senhor é como 1000 anos, fecha aspas, Salmos 90, versículo 4, está relacionado a este assunto. Fecham aspas. Diálogo com o judeu Trifão. E Santo Irineu. Abre aspas. E há alguns, mais uma vez, que relegam a morte de Adão até o ano milésimo. Pois, uma vez que, abre aspas, um dia do Senhor é de 1000 anos, fecha aspas, ele não ultrapassou os 1000 anos, mas morreu dentro de si, corroborando, portanto, a sentença de seu pecado. Fecha aspas. Patrística contra as heresias. Gênesis, capítulo 5, versículos do 21 ao 24. Abre aspas. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque
andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Fecha aspas. Comentam o Dr. Scott Hahn e Kurt Smith sobre o arrebatamento de Enoque. Abre aspas. 7 gerações de Adão, Enoque andou com Deus na justiça e foi levado para o céu sem experimentar a morte. Hebreus, capítulo 11, versículo 5. De acordo com as tradições posteriores, Enoque foi um modelo de arrependimento. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 16. Um profeta visionário, Judas, versículos 14 e 15. E autor de livros apocalípticos não bíblicos, como por exemplo o primeiro livro de Enoque, segundo livro de Enoque e Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2569. Fecha aspas. Fala brevemente a carta aos Hebreus. Abre aspas. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que, antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Fecha aspas.